Estamos ao vivo, produção? Sim. Bem-vindos, pessoal, ao PodBio. Estamos aqui hoje novamente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Douglas e eu sou aqui hoje com meu parceiro de todos os dias, o Nicolas. E hoje nós temos dois convidados de honra, dois biólogos especialistas top, que são o Morian e o Felipe. E estamos aqui para convidamos eles para falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é sobre as gimnospermas. Sim, essas plantas que são ancestrais e que estão aqui no nosso planeta há milhões de anos. Esse nome é tão esquisito quanto falar de uma poção do Harry Potter. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Douglas e do Nicolas e me apresentar a todos vocês. Olá, meu nome é Felipe, sou formado em Ciências Biológicas e especializado em Vegetação Nativa. Como o Douglas já disse anteriormente, essas plantas realmente têm um nome bem exótico. Para a gente entender a origem desse nome, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para entender isso. A gimnosperma é dividida em duas palavras: gimnos, que significa nu, e sperma, que significa semente. Quando a gente faz a junção dessas duas palavras, nu e semente, já diz muito sobre a planta, semente nua, que depois o Morian vai poder explicar melhor. Queria também participar desse agradecimento. Sou Morian Nicolas Maia Oliveira, fiz faculdade na UFC, Universidade Federal do Ceará. Sou um biólogo e tenho a especialidade como defensor das plantas ancestrais. E também quero dizer que, introduzindo no assunto em que o Felipe Fábio falou, as plantas são tipo fósseis da natureza? Fala, rapaziada, sou o Nicolas. E eu já quero saber, elas são tipo gente pelada do mundo vegetal? Cara, mais ou menos. Elas são plantas que têm as sementes expostas e que não têm frutos nem flores para se proteger. O Felipe vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, Felipe, o que são exatamente as gimnospermas? Douglas, as gimnospermas são plantas que têm sementes expostas. Daí vem o nome, gimnospermas, que, como eu digo anteriormente, que vem do grego, significa semente nuas. E por serem tão antigas, algumas espécies já existiam desde que os dinossauros estavam vivos. Então, as gimnospermas são tipo as avós do reino vegetal? Sim, mano. Elas já viram de tudo. Estão aqui desde milhares de anos. Viram eras glaciais, meteoros. Estão há muito tempo e não pretendem ir tão cedo. Exatamente, Morian. Isso se dá porque elas são super resistentes e se adaptam a ambientes extremos, frio, calor e vários ambientes. E ao contrário das angiospermas, as primas delas, elas não precisam de frutos para proteger as suas sementes. Elas conseguem se espalhar sozinhas. É como aquele ditado: me deixe livre no mundo. E as folhas delas? Mano, eu sempre fico cucado com o formato de agulha nas coníferas, por exemplo. Olha, isso é uma adaptação, porque as folhas delas são em forma de agulha, né? Isso ajuda a reter água e suportar a temperatura extrema, por exemplo. Elas são ótimas para resistir ao frio e ao vento. Eu acho que essa ideia é para justamente resistir ao frio, né? E Felipe, a resina delas também tem um papel importante, não tem? Sim, a resina lá age como se fosse um escudo. E a função do escudo é justamente essa, proteger, né? Então ela protege contra doenças, fungos, bactérias. E sabe aquela goma de mascar que tu gosta de mascar, ou aquele verniz que tu passa na mesa? Sim. Então, a resina também age fabricando esses produtos. Sem falar do papel ecológico. Essa resina ajuda a preservar fósseis. Muitos insetos ficaram presos nessa resina e viraram ambar. Muito legal. Eu acho importante nós falarmos agora sobre os tipos da gimnosperma. Felipe, você pode contar um pouco melhor para a gente sobre as classificações delas? Olha, Douglas, existem 4 classificações que a gente pode levar em conta, que são as mais famosas, tá bom? Que são as coníferas, as cicadófitas, as gnófitas e as ginkgo biloba, que o pessoal chama muito de nogueira no Japão. Nossa, coníferas? Essas são aquelas plantas mais famosas, né? Pinheiros e tal. É isso aí mesmo. Esse grupo aí é mais conhecido porque justamente consegue sobreviver a uns climas mais extremos, como o frio. Então aquelas pinhas que tu vê na Natal, dentro da sala, fazem parte desse grupo. Mano, falando das cicadófitas,
são como palmeiras pré-históricas. Parece que vieram diretamente dos tempos dos dinossauros. Então essas coníferas são as celebridades? As cicadófitas são os dinossauros plantados? Mais ou menos, cara. Já as guinetófitas, elas são bem exóticas e têm algumas adaptações peculiares. E a nogueira do Japão, ela é uma árvore que existiu ao tempo e a alguns eventos extremos. Um que eu acho muito interessante é o que dá a bomba atômica em Hiroshima. Cara, eu também realmente acho muito interessante assim de ficar perplexo, mano. Porque a nogueira do Japão é praticamente imortal. Ela sobreviveu a coisas que seria letal para as outras plantas. Nossa, então a nogueira do Japão é tipo a Highlander do mundo vegetal, morre nunca. Então, já que nós fechamos esse tema de classificação em tipos, vamos falar agora sobre a importância ecológica e econômica. Felipe, nos explica melhor um pouco mais sobre essa parte. Bem, para a gente entender isso, a gente tem que entender que as gimnospermas têm um papel fundamental na natureza. Pois bem, veja, elas conseguem formar florestas inteiras, estabilizam o solo com suas raízes gigantescas e ainda protegem a biodiversidade contra o clima. Quando a gente trata de economia, bem, aí o campo é bem mais amplo. Desde a produção de papel com suas madeiras, ou até um exemplo que eu gosto muito no Brasil aqui, que é a produção de pinha, que tem uma riqueza cultural gigantesca lá no sul do país. Então elas servem de verdadeiros pilares para a nossa biodiversidade. Sim, exatamente, cara. Elas são essenciais para a cadeia alimentar. Muitos animais dependem da gimnosperma tanto para abrigo como para alimentação. Parar para pensar, as sementes delas são nuas, então ajuda demais na alimentação desses animais. Rapaz, então elas são tipo as casas populares do mundo animal, então. De certa forma, sim. Mas além disso, economicamente falando, elas também fornecem madeira, papel, resina e até medicamentos. E como os extratos da nogueira do Japão, que são usados em produtos para a nossa memória. Então, já que acabamos de fechar mais um tema sobre a importância ecológica e econômica, vamos falar sobre as curiosidades das gimnospermas. Particularmente, é a parte que eu estava mais esperando desde o começo. Cara, essa é a minha parte favorita também. Você tem noção de quantos anos são 5.000 anos? Você tem noção de quanto tempo uma árvore pode viver? Uma árvore que nasceu 5.000 anos atrás viveu desde a ascensão e a queda do Império Romano, ao nascimento de Cristo e as 2 guerras mundiais, e está viva até hoje, no meio de nós. Cara, isso para mim é incrível. Impressionante, cara. Um exemplo que eu gosto muito é o pinheiro Bristercone, que vive 5.000 anos, cara. 5.000 anos. Caramba. É um dos pinheiros mais antigos do mundo. Nossa, então ela já viveu de tudo. Presenciou o dinossauro, ascensão do homem, sei lá, revolução, e ainda tá lá, de boa. Cara, não é só isso. A nogueira do Japão é tão resistente que já sobreviveu à radiação da bomba de Hiroshima. Ela é quase indestrutível. Cara, e a gente tinha acabado de falar sobre isso é muito legal. E outra curiosidade é sobre a sequoia, que ela é uma árvore, que é a árvore mais alta do mundo. Elas podem chegar a atingir até 100 metros de altura. É impressionante. Rapaz, então a árvore dessa deve ter a melhor vista da floresta. Como diz aquela frase, do alto da sequoia eu vejo tudo. Você vê tudo. Você já assistiu Jurassic Park? Já. Muito bom, mano, muito bom. Antigo, retrô. Sabe aquele mosquitinho que tem naquela pedrinha? Sim. Justamente, aquele é o âmbar. O âmbar que é utilizado, que vem direto das gimnospermas. Então ela influencia em tudo. Desde a cultura pop até a economia. Pra mim isso é fantástico, cara. Cara, impressionante. Cara. Mano, e outras, tipo... Você sabia que alguns povos, indígenas, usavam a resina das gimnospermas para fins medicinais e rituais? Acho que sim, mano. O Douglas tinha falado anteriormente sobre isso. Sobre usar remédios pra memória, certo? Sim, Sim, exatamente. para fins de medicina e tal.
Então, pessoal, muito interessante sobre esse nosso bate-papo sobre as gimnospermas. Eu acredito que agora todos nós vamos olhar para essas árvores de um jeito diferente, né? Com certeza. Elas são sobreviventes incríveis. Têm uma utilidade diversa e um papel fundamental para a natureza. E no mundo das árvores peladas, as gimnospermas são mesmo as veteranas doronas. Sem maquiagem, sem filtro, raízes e folhas expostas e resilientes. Verdade. Queria já começar os agradecimentos. Queria agradecer ao fundador do PodBio, Douglas, e o cofundador Nicolas por me convidar aqui. Muito grato por estar aqui, compartilhando todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, que é um assunto diverso e muito importante para a nossa biodiversidade. Espero muito que as pessoas tenham curtido e gostem do PodBio. Cara, nós que agradecemos. Obrigado, Morião. Obrigado, Felipe. E nós esperamos vocês em algum evento futuro para que possamos debater sobre outro assunto. Obrigado a vocês que escutaram até o final e que se lembrem de sempre respeitar essas avós do mundo vegetal.